de Carazinho, do dia 3 de junho de 2019. Destaco a presença que estavam aqui das rainhas Maria Luísa Ferreira de Góis e Isadora dos Santos Esteres. Agradecemos também a Silvana Xavier por trazer elas e abrilhantarem esse nosso ambiente. Coloco em apreciação a ata número 19, primeira parte, referente à reunião ordinária do dia 27 de maio de 2019. Está em votação a ata 19/2019, primeira parte. Não havendo vereadores que discutir, coloco em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Aprovado por todos. Convido a senhora secretária para fazer a leitura do expediente da presente reunião. Expediente. Sessão ordinária do dia 3 de junho. Ofício número 128/2019. Gabinete do Prefeito de Carazinho. Responde ao ofício número 186/2019. Ofício número 130, Gabinete do Prefeito de Carazinho. Responde ao ofício número 187/2019. Ofício número 131, Gabinete do Prefeito de Carazinho. Responde ao ofício número 198/2019. Ofício número 136, Gabinete do Prefeito de Carazinho. Responde ao ofício número 160/2019. Ofício número 137/2019. Gabinete do Prefeito de Carazinho. Responde ao ofício número 197/2019. Convite. Escola Pedro Pascoaloto. Convida para o 3º Seminário de Educação Ambiental, Natureza, Fonte de Vida. Ofício número 53, Previ Carazinho. Responde ao ofício número 357/2019. Ofício sem número, a SIC, moção de apoio à reforma da Previdência. Ofício sem número, senhor Sérgio Lopes Ávila, solicita relatório de diárias de 2018 e 2019. Ofício número 17/2019, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, responde ao ofício 285/2019, referente ao projeto de lei número 2/2017. Ofício sem número, a SIC, manifestação referente ao projeto de lei complementar número 3/2019. Convite. Comissão organizadora da Festa Junina Praça Soldado Adriano convida para a Festa Junina. Convite. Departamento de Meio Ambiente convida para o 3º Fórum de Sustentabilidade e Conservação da Natureza. Projeto de lei, vereador Jean Pedroso. Ementa. Cria o cadastro único de doadores voluntários de sangue no município de Carazinho e dá outras providências. Projeto de lei, vereadora Janete Rose Oliveira. Ementa. Abaixo. Projeto de lei, vereadora Laor Tomás. Ementa. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de circuito interno de filmagem em pet shops. Projeto de lei, vereador Gilson Halber. Ementa. Institui o movimento Caminhada Solidária no município de Carazinho e dá outras providências. Solicitação. Vereadora Laor Tomás solicita a retirada do PL número 41/2019. Convido a senhora secretária para fazer a leitura da ordem do dia. Requerimentos. 26.819. Márcio Luiz Hoppen. Requerimento de aplauso. Subscrito ao protocolo 26.744. 26.820. Jean Pedroso. Requerimento de aplauso. Ofício à coordenação da SAMU Carazinho, cumprimentando pela passagem dos 8 anos de atuação no município. 26.829, Anselmo Britsky. Ofício a toda a direção
de colaboradores do Coqueiro Supermercados, o Meu Supermercado, pela inauguração de mais uma unidade em Passo Fundo. 26.836, Gia Pedroso, subscrito por Gilson Halber, João Pedro Albuquerque e Erlei Vieira. Ofício subseção Carazinho da OAB, parabenizando-a pela posse da nova diretoria para o período 2019-2021. 26.840, Janete Rose Oliveira, subscrito por Gia Pedroso e Tenente Costa. Seja enviado ofício de aplausos ao CTG Alfredo Damori, cumprimentando-los pelo 40º aniversário. 26.841, Janete Rose Oliveira, seja enviado ofício de aplauso à Escola Municipal Pedro Pascoaloto, cumprimentando-lhe pela realização do 3º Seminário Ambiental. 26.847, Janete Rose Oliveira, seja enviado ofício de aplausos à Igreja Pentecostal Senhor dos Exércitos, cumprimentando-lhes pela inauguração. 26.848, Alaor Tomás, aplausos à direção da Rádio Gazeta e Jarico Hamburgueria, respectivamente, pela realização da 2ª Copa Gazeta e Jarico de Bola 7. 26.852, Alaor Tomás, aplausos à equipe da farmácia Sanar pela conquista da 2ª Copa Gazeta e Jarico de Bola 7. Alaor Tomás, 26.855, pesar aos familiares de Antônio Gilberto Haas pela irreparável perda desse ente querido, ocorrida no dia 29 de maio, aos 57 anos. Alaor Tomás, pesar aos familiares da Teresina de Jesus dos Santos de Oliveira. 26.857, João Pedro Albuquerque, requer que seja enviado ofício com votos de profundo pesar pela perda irreparável da senhora Jovita Freitas da Rosa, a dona Zica. 26.859, João Pedro Albuquerque, requer que seja enviado ofício com votos de profundo pesar pela perda irreparável do senhor Clari Pedinho Baú. Fábio Zanetti, 26.864, seja enviado ofício de aplausos a Color Tintas pela passagem do seu 10º aniversário. 26.868, Janete Rose Oliveira, seja enviado ofício de aplausos ao goleiro Gustavo Moraes, Bugre, pela conquista do troféu menos vazado na Copa Gazeta e Jarico Bola 7. Daniel Weber, 26.886, seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Elmar Did da Costa pelo seu falecimento. 26.893, Daniel Weber, seja enviado ofício de aplauso a Nair Silva, parabenizando pela realização da belíssima feijoada realizada no Recanto São Vicente de Paulo. 26.894, Daniel Weber, seja enviado ofício de aplauso a Dona Tour Turismo em reconhecimento aos 24 anos de atividades em nosso município. Daniel Weber, 26.895. Seja enviado ofício de aplauso a FT Automóveis em nome de seus proprietários Fernando de Oliveira e Tiago de Oliveira. Erlei Vieira, 26.896. Solicita que seja encaminhado ofício ao atleta Magnus Andre. 26.897, Daniel Weber, seja enviado ofício com os mais sinceros votos de profundo pesar aos familiares de Olinto Darcy Câmara da Cruz pelo falecimento. 26.899, Gia Pedroso, que a Secretaria do Meio Ambiente avalie os pinheiros existentes em frente à estação rodoviária e bugs na Avenida Flores da Cunha. 26.900, João Pedro Albuquerque, ofício requer informações complementares e omitidas nas respostas ao ofício 132, 133, 146 de 2019. Gia Pedroso, 26.899. Ofício à ONG SOS Vira-Lata, parabenizando-a pelo sucesso do bingo beneficente. Requerimentos. 26.839, Alaor Tomás.
solicita a colocação de um redutor de velocidade quebra-molas na rua Félix Guerra, próximo ao número 453. 26.844, Janete Rosa Oliveira, solicita demarcação de vagas para estacionamento de motos na Avenida Flores da Cunha, 279. 26.853, Janete Rosa Oliveira, solicita com urgência a reperfilagem asfáltica na Rua Goiás, bairro Oriental. 26.865, Fábio Zanetti, solicita ao Executivo que seja realizado o recolhimento de galhos de lixo na Rua Travessa Ipiranga. 26.866, Gilson Halber, solicita ao setor competente que seja feito reparos, tapa-buracos, no asfalto da Rua Aimorés, em frente à casa número 130, bairro Princesa. 26.869, Alaor Tomás, solicita reformas na EMEI Arthur Milton Arnold, no bairro Santa Terezinha, ou até a construção de uma nova no local. 26.870, Alaor Tomás, solicita deslocamento de agentes de trânsito na Rua Alexandre da Mota, em frente à Escola Princesa Isabel, pela manhã no final da aula. 26.875, Gilson Halber, solicita ao setor competente a construção de um quebra-molas na Rua Germano Bernardo, em frente à casa número 57, bairro Aeroclube. 26.878, Alexandre Capitânio, solicita ofício ao Executivo que determine ao setor competente que faça a poda da árvore na Rua Venâncio Aires, ao lado da Caixa Federal. 26.879, Tenente Costa, o vereador solicita que seja feito o patrulhamento, ensaibramento e compactação das ruas Beco da Cuiabá e Andrade de Neves, no bairro Floresta. 26.880, Laor Tomás, solicita a realização de melhorias na Rua do Carmo, esquina com a Beira Rio, pois estão em péssimas condições de trafegabilidade. 26.881, Alexandre Capitânio, ofício ao Poder Executivo que determine ao setor competente que faça quebra-molas na Rua Coroados, próximo à esquina da Rua Charruas. 26.883, Erlei Vieira, solicita ao setor competente que efetue a colocação de grade na Boca de Lobo, na Rua Henri Gismer, 43, Medianeira. 26.884, Gilson Halber, solicita ao setor competente que seja recolhido lixos e galhos no passeio e parte da Rua Guanabara, em frente ao número 700, bairro FAI. Daniel Weber, 26.887, seja realizada a limpeza e manutenção do bueiro da Rua 13 de Maio com a Rua Santa Catarina. Questão de ordem. Eu só gostaria de retirar a indicação que foi equivocada, número 26.889. 26.888, Daniel Weber, solicita que seja realizada a instalação da tampa do bueiro da Rua Bororós com a Rua Gaviões. 26.891, Daniel Weber, solicita que seja realizada a pintura do cordão de calçada e instalação de placa de frete na Rua Ramiro Barcelos. 26.892, Daniel Weber, solicita que seja realizada melhorias na Rua Guaporé. Intervalo regimental. Conforme acordo de bancadas, não haverá intervalo regimental. Passamos agora ao grande expediente. Lembrando que, conforme regimento interno desta Casa, o tempo para uso da palavra é de 8 minutos, sendo permitidos a partes de até 1 minuto. Passamos então ao vereador Ivomar de Andrade, PTB. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência hoje à noite nessa casa. Quero voltar a falar sobre previdência. A gente está há um bom tempo
debatendo, seja em audiências públicas, seja o que está acontecendo no Congresso Nacional, porque vai passar pelas duas casas legislativas. E o que me preocupa é que o próprio presidente da Comissão Especial da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL, tratou na última semana e durante esta semana do que está acontecendo dentro da própria comissão e dentro do parlamento em Brasília. Já são 277 emendas apresentadas na PEC da reforma da Previdência. Dessas 277 emendas, os senhores têm ideia de que já foi mexido nesse texto original. Mas o que mais me preocupa é de que o próprio presidente da Comissão Especial coloca uma situação, senhores vereadores, que é bom que nós saibamos, que o objetivo da pura capitalização é o algo mais preocupante do ponto de vista que ele vê hoje atualmente, com exceção de que vai mexer em todos os tipos de aposentadoria e no próprio regime geral da Previdência. Quando ele fala dessa proposta de capitalização em relação, proposta essa do ministro Guedes, ele mesmo coloca de que é uma mudança de regime. Por isso que a PEC é uma emenda constitucional, mas ela troca do sistema de regime previdenciário hoje contributivo, tanto do trabalhador como do próprio empregador, da empresa e trabalhador, e o próprio governo, porque ela é de forma sustentável por três partes, e a capitalização é o contrário. Ela impõe um pagamento, se assim desejar o trabalhador, se tiver condições, que é o principal, apenas o trabalhador vai contribuir com a capitalização. E quando nós falamos de que os números não aparecem e de que o governo, de certa forma, está ocultando, está colocando para o lado e não quer trazer esses números, veja o dado que o deputado coloca, deputado Marcelo Ramos, que é o presidente dessa comissão especial, que diz o seguinte: a proposta do ministro Guedes é de economizar 1,3 trilhões de reais. 1,3 trilhões em 10 anos. E veja bem o contrassenso. Por números que estão conseguindo os deputados, de uma forma em que o governo está bloqueando a informação, e nós vivemos num mundo de transparência, e quando se trata de setor público, nós temos que primar pela transparência. Vejam, senhores, o que vai custar efetivamente essa troca de regime para capitalização já está estimado, inicialmente, em 400 bilhões, o custo inicial, que deverá chegar em 10 anos, 7 trilhões de reais. Ou seja, se a proposta do governo e do ministro Guedes é economizar em 10 anos 1,3 trilhões, se o custo inicial da troca do regime para a capitalização vai custar 400 bilhões a 7,3 trilhões, eu não estou entendendo essa proposta da alteração do regime previdenciário e da reforma trabalhista. Da reforma previdenciária, a quem interessa? Se nós vamos ter um custo de 7,3 trilhões comparado a uma economia de 1,3. Onde é que vai parar esses 6 trilhões de reais? Para os bancos. Somente para os bancos. Então, senhores, números que trazem são números importantes. É uma pena de que a gente não tenha o acesso, e a própria mídia nacional deveria divulgar esses números, de trazer a realidade ao povo brasileiro. E se o Brasil não fizer a reforma da Previdência, vai quebrar? Claro que não, senhores. Claro que não. Porque não basta a reforma da Previdência para solucionar os problemas deste país. Nós precisamos ir muito aquém do que impor um sacrifício ao povo brasileiro com uma reforma que é duvidosa, com uma reforma que está à mercê de sacrificar apenas os pobres. E aí fica a pergunta: que economia é essa que o ministro Guedes coloca, se o custo é mais caro na troca do regime? Fica aí um alerta, fica aí a população, ao povo brasileiro, de que comece a prestar atenção. Depois de aprovado, é como se fosse leite derramado. Não tem mais chance. Um abraço a todos, consciência é preciso. Muito obrigado.
Agradecemos as palavras do vereador Ivomar de Andrade e passamos agora ao vereador Jean Pedroso, PSB. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos prestigia, imprensa, a Ana Maria, ao Adriano, qual agradecemos a receptividade no seu programa, Ana Maria, que estivemos na quarta-feira, eu e o colega Tenente Costa, falamos sobre o nosso projeto. O vereador Gilson não pôde se fazer presente, também é autor. Enfim, Jardel, Vanderlei Lopes. Boa noite a todos. Estamos aí, desde hoje, a Secretaria Municipal de Saúde está vacinando toda a nossa população, né? O que nos preocupa, vereador Tomate, é o número baixo de procura, a vacinação, né, contra a gripe. Então, estamos fazendo um apelo à nossa comunidade, estamos ajudando a divulgar, para que a comunidade aproveite, se faça presente. Então, tem muita sobra daquelas vacinas ali do grupo prioritário, que também foi abaixo, que também nos preocupa, e que sobrou aí, então, mais de 18 mil vacinas que veio para Carazinho, e nós com mais de 60 mil habitantes aí, hoje, com 17 mil pessoas que só se vacinaram até o momento. Então, temos que ter esse alerta que a nossa comunidade, né, que o inverno já está aí chegando, as frentes frias, principalmente, e o vírus está aí solto. Então, fica esse registro para a nossa comunidade, esse alerta aqui, Cheter, né, Luiz, que se fazem presente, para que procure, né, alguns postos de saúde, tem alguns que já não tem mais, porque foi distribuído na nossa cidade, mas na nossa Secretaria de Saúde tem um bom número ali ainda, e é só procurar ali que a nossa comunidade vai ser bem atendida, né? Também falando em biometria, e digo, estamos aproximando no próximo ano as nossas eleições, e 70% dos nossos eleitores no município de Carazinho não fizeram o cadastramento da biometria, né, Gauchinho? E cabe lembrar que quem não fez a biometria não vai poder votar no próximo ano, pois vai se tornar, já é obrigatório, né, o uso da biometria, inclusive, então, já para o próximo ano já está valendo, e quem não estiver, não vai poder exercer a sua cidadania, né? Então, fica um registro também aqui para a nossa comunidade, que procure o cartório eleitoral para que faça o seu cadastro, a sua biometria, e poder exercer no próximo ano a sua cidadania. Também deixo aqui registrado, colega Tenente Costa, fizemos um requerimento aqui de parabéns ao CTG Alfredo Amore, 40 anos de existência, né, colegas? Sempre aqui defendendo, sempre falando, e estamos sempre a valorizar as nossas entidades tradicionalistas. Tenho uma grande felicidade de ter participado durante 7 anos dentro daquela casa, pude dançar em todas as modalidades invernada lá, tanto na mirim juvenil, quanto na adulta, de 96 a 2002, lá no CTG Alfredo Amore, qual tenho um grande carinho pela entidade, um grande exemplo para nossas carazenses, assim como todas do nosso município, que fazem um belo trabalho para manter as suas portas abertas, digamos, né, que como não tem ajuda financeira do poder público, e não tem, através de eventos aí, e através do trabalho das famílias aí, para poder manter as portas abertas. Também gostaria de deixar o meu parabéns, nosso parabéns ao SAMU, que está completando aí 8 anos de atuação no nosso município. 2011, quando ingressou com o suporte básico, 2012 com suporte avançado. Após 2014, iniciou o serviço da motolância, e agora o SAMU foi contemplado com mais uma ambulância do suporte
básico. A gente tem que lembrar que o suporte avançado, nós somos uma das poucas cidades do estado que temos esse trabalho. Temos, eu acho que, se não me engano, a cidade de Ijuí e a cidade de Lajeado que tem esse suporte avançado. Então, nós, como carazienses, a nossa comunidade, ela é privilegiada. Nós somos privilegiados por ter esse serviço avançado no nosso município, um serviço que contempla, é gerenciado pelo hospital e contempla o serviço de socorro através dos médicos que fazem serviço ali através do SAMU avançado. Então, um abraço lá para o nosso amigo Cleverson, né? E parabéns para os demais profissionais ali que fazem parte do nosso SAMU Carazinho. E para finalizar, senhor presidente, quero registrar que protocolamos mais um projeto na casa, um projeto que cria o cadastro único dos doadores voluntários de sangue no nosso município de Carazinho. Já sou autor do projeto, o qual institui o Dia do Doador e a Semana do Doador de Sangue. E temos essa proposta, o qual eu acho que é muito importante, e o qual vai ajudar aí na divulgação, para nós obter mais doadores, porque se nós temos um cadastro hoje, e eu estou falando de uma necessidade que todos nós, se não já passamos, a gente pode mais ali para frente estar precisando, e quantas campanhas que a gente vê, às vezes ali num socorro, muitas famílias ali, num desespero, precisa-se de doadores. Então, a gente tem que ter um cadastro, realmente, que a gente pode procurar hoje, ter lá, bom, está zerando aqui o cadastro de O positivo, e vamos ter um cadastro de pessoas que a gente pode estar ali entrando em contato através do telefone e outros meios, para que se possa estar ali repondo esse estoque de sangue, principalmente no nosso município, né? A gente pode estar aí fazendo algumas campanhas, e então, acho que é muito importante esse projeto, para poder estar não deixando sempre o estoque abaixo ou o estoque zerado. Então, a gente tem muitas pessoas que passam por situações aí de necessidade, e a gente sempre vê alguns apelos, né? Então, o próprio hospital, às vezes, realiza campanhas, a secretaria para estar repondo. Então, desde já conto com a compreensão dos colegas, tenho certeza que todos são parceiros, já vejo em várias ações, todos de vocês já estiveram presentes, então é uma iniciativa. Sim, vereador Guarapa. Com certeza, inclusive, hoje de manhã eu fui doar sangue, né? Na Hemopasso, e infelizmente fiquei sabendo lá que o ônibus não virá mais a Carazinho, né? Porque houve um corte de verbas, então o ônibus por esse ano não virá ao município de Carazinho para fazer esse recolhimento. E tinha inúmeras pessoas de Carazinho, tinha no mínimo umas 20 pessoas só hoje de manhã de Carazinho doando sangue lá. Então a importância de nós fazer uma reivindicação, de repente, junto ao hospital, executivo, parceria da Câmara de Vereadores, para que retorne realmente o ônibus ao município de Carazinho, pelo menos uma vez por mês, fazer esse recolhimento. É muito importante. Doar sangue salva a vida, gente. Concede a parte? Sim. Sempre eu acredito que a questão de estar ajudando, da questão de estar doando, e doando vida quando doa sangue, fui o autor da lei no município que concede, inclusive, a isenção às taxas de concurso público para doadores de sangue e de medula. Então, vejo com muita importância, Jean, teu projeto, em relação a ter um cadastro, até para que a Secretaria de Saúde possa chamar, vendo que a Secretaria de Saúde muitas vezes disponibiliza a van e o transporte para os doadores de sangue de Carazinho, quando estão organizados em um grupo pequeno ou grande, carro ou van. Então, a Secretaria de Saúde faz sua parte, mas, vereador Guarapa, vejo com tristeza essa notícia aí, que o governador está cortando na saúde e principalmente para doadores de sangue. Eu me colocarei à disposição para ir a Porto Alegre, para nós estar na Secretaria de Saúde solicitando que libere para a 6ª Coordenadoria a disponibilização do veículo para vir a Carazinho para receber as doações de sangue dos nossos carazinhenses. Então, agradeço e muito obrigado. Uma parte, Jean. Sim.
Nós tivemos a semana de evangelização aqui em Carazinho, e uma das ações concretas que nós tínhamos planejado era juntar um grupo bem razoável de pessoas em número para poder fazer a doação. E aí nós nos reunimos lá com o Felipe, com toda a equipe dele, e foi essa notícia que nós tivemos, que em função das verbas tinha sido cortado. Então, Márcio, eu acho que nós podemos sim criar uma ideia, criar alguma coisa aí para poder movimentar, porque realmente é necessário. E a gente só sabe dessa necessidade quando a gente precisa. Então, é bem importante, sim. Então, finalizando, senhor presidente, em uma época onde tudo está sendo cortado, eu acho que temos que mostrar a força política e poder estar revertendo essa decisão que o governo do estado tomou, então. Agradecemos. Boa noite a todos Jean e fique com Pedroso. Deus. E passamos agora à vereadora Janete Ros de Oliveira. Boa noite, presidente, colegas vereadores. Boa noite, Silvana, Vanderlei, a imprensa que está aqui conosco, Adriano, Ana Maria, o Luiz. Pessoal, esse assunto aí que o Jean trata, eu vejo com muita relevância, porque seguidamente a gente recebe no WhatsApp mensagens de pessoas pedindo ajuda nesse sentido. Então, realmente é bem importante. Quero agradecer inicialmente à Gazeta, a Diário, que tem nos apoiado muito, pessoal, na questão do projeto, que ele começou muito simples, muito pequeno, e está ficando bonito, está ficando grandioso, que é a Poesia nos Ônibus, que tem tido um aceno bem positivo da comunidade. Semana passada, a gente se reuniu na Biblioteca Pública com a Academia Caraziense de Letras, que são pessoas assim maravilhosas, que estão a dispor da comunidade, e a gente precisa buscá-los. Eles são escritores, são pessoas que fazem a diferença na sociedade, e eles precisam de vitrine. Então, esse meu projeto também tem esse objetivo, é colocar na vitrine esses nossos escritores, colocar a ideia que novos escritores estão se tornando a todos os dias e às vezes não tem esse espaço. Então, a Academia Caraziense de Letras tem esse objetivo também. Então, um agradecimento bem especial à Gazeta, à Diário da Manhã, que consegue nos acompanhar e noticiar esse projeto. Pessoal, também quero explicar rapidinho o projeto que protocolei hoje, que quem não está assim no meio de escola, no meio das escolas municipais, públicas, pode não entender muito bem. Gostaria de falar assim rapidamente sobre ele. Nós, todos os anos, os professores das escolas públicas recebem livros didáticos. Às vezes, esses livros didáticos, eles são utilizados 1 ano, 2 anos, 3 anos, e depois de 3 anos, eles não servem mais no sentido da questão que todo ano chega livro didático. E hoje, como gestora, como professora, a gente encontra uma dificuldade muito grande de colocar no lugar certo esses livros. E eu tive uma solicitação de vários gestores de pensar em alguma coisa assim, dentro da lei, que pudesse utilizar esses livros depois, pudesse assim, colocá-los num destino. Porque hoje as escolas já são com peças pequenas, não tem uma estrutura e não tem onde colocar. E aí existe um receio de inutilizar esses livros, então a gente não sabe muito bem o que faz. Eu estou propondo uma lei aqui que possa descartá-los de forma correta, de forma legal. Então, gostaria que vocês, quando passassem pelas comissões, analisassem muito bem esse projeto, que é um projeto que realmente vai auxiliar as escolas na questão do destino correto dos livros didáticos, tá, pessoal? Então, gostaria de pedir isso para vocês. Só para vocês terem uma ideia, todo ano existe uma remessa muito grande de livros didáticos. O Brasil é o país que mais fabrica livros didáticos no mundo. Eu nem vou entrar nessa discussão de se é bom, se não é bom, se vem a quantidade correta ou não. Hoje, a gente vai se ater nesse projeto na questão de como utilizar, de como, aonde colocar esses livros depois do destino, do uso pelas crianças. Tá, pessoal? Então, quero desejar uma boa semana a todos vocês e muito obrigada. Agradecemos as palavras da vereadora Janete e passamos agora ao vereador Fábio Zanetti.
Boa noite, senhor presidente. Novamente aí, nosso boa noite a todos os colegas vereadores. Vanderlei Lopes, Ana Maria, Adriano, Luiz, todos aí que estão na casa nessa noite de segunda-feira. Eu quero iniciar falando sobre, na verdade, uma homenagem que a gente fez na semana passada para a dona Eli, que, juntamente com o SESC, então, juntaram em torno de 144 litros de lacrezinho, aqueles que a gente tira das latinhas de cerveja, de refrigerantes, para que possa ser trocado por uma cadeira de rodas. A gente tem várias campanhas aí, mas a dona Eli, que faz parte do Grupo Viver, que é uma associação de pessoas com deficiência, onde ela mesma ajudou a fundar, né? Então, continua suas ações, a gente fica muito feliz por ela estar ainda na ativa com suas ações. Infelizmente, na semana passada a gente não pôde falar isso, mas hoje a gente deixa registrado aí, então, os nossos parabéns para a dona Eli. Também gostaria de falar sobre uma questão que o pessoal tem nos cobrado muito, vereador Gilson, vereador Guarapa, líder de governo, que é a questão do micro-ônibus aí adaptado, que o Ministério do Desenvolvimento Social enviou ao município de Carazinho, para que aí as associações das pessoas com deficiência possam fazer uso. Já faz em torno de 5 a 6 meses que o micro-ônibus já está em Carazinho e ainda nós não tivemos o destino dele dado. Nós já tivemos aí outro micro-ônibus trazido pelo nosso colega vereador Tenente Costa, através aí de uma emenda parlamentar, que já está rodando já faz alguns dias, alguns meses aí, né, Tenente? E um outro ônibus na Secretaria da Saúde, que chegou após esse micro-ônibus também, Guarapa, e já está rodando. Então, a gente gostaria de uma colaboração dos colegas aí, para que a gente possa entender e saber o porquê que ainda não está sendo utilizado esse ônibus, porquê que não foi aí repassado o destino que, inclusive, o nosso deputado Márcio Biol, que foi quem indicou a associação, indicou para que pudesse ser usado, né, esse micro-ônibus adaptado. Então, a gente gostaria do apoio dos colegas aí, para que tivesse essa informação junto ao Executivo, junto à Secretaria da Assistência Social também, porque as pessoas estão nos cobrando, e a gente divulgou isso, que estaria tudo certo, mas ainda não tivemos aí, infelizmente, então, esse micro-ônibus com destino correto, digamos assim. Também gostaria de falar sobre um assunto que eu sempre digo, quando a gente elogiar, a gente elogia, quando a gente defender, a gente defende, mas quando precisa criticar, a gente tem que criticar. E eu li uma notícia nessa semana passada aí que me deixou muito chateado, muito triste, que é uma notícia do nosso governador, Eduardo Leite, para quem eu votei, fiz campanha, pedi voto, e tivemos uma notícia muito triste, que é a questão do aumento salarial do nosso banco, Banrisul, aumento salarial do presidente e dos diretores do banco. Então, aí a gente sabe que o valor que o presidente do Banrisul ganhava era em torno de R$51 mil mensais. Um bom salário, né? Quem não gostaria de ganhar esses 51 mil? Então, a gente viu que teria um aumento de mais de 100% o salário desse presidente, ia para R$109 mil. Mas o governador, muito coerente nessa situação, é bom que se diga, reduziu o salário do presidente do Banrisul para R$89 mil. E dos diretores, saindo de R$40 mil aí para R$72 mil. Então, isso nos deixa chateado, nos deixa triste, até porque os bancos recebem muito dinheiro e muito pouco fazem pelos seus clientes. Inclusive, nós aqui temos algumas leis aprovadas aqui na Câmara de Vereadores, por mim, pela vereadora Janete, vereador Daniel e outros aqui, que sempre apoiaram
essas leis, vereador Gauchinho também tem uma lei dos bancos de segurança, e isso nada é colocado em prática. Essas leis não são colocadas em prática, mas o salário do presidente e dos diretores vai ser pago em dia. Que absurdo isso! R$ 89 mil o salário do presidente Vereador Fábio, do Banrisul. desculpa Sim, interromper sim, vereador. Pode. Desculpa interromper sua gravação. Sem problema. Veja bem, o senhor está de forma bem coerente e o seu posicionamento em relação ao salário. Na verdade, a proposta era R$ 128 mil de salário. E depois houve uma pequena redução, né, para R$ 89 mil. E o pior é o seguinte, qual foi o argumento do governador Eduardo Leite, vereador Fábio e os senhores vereadores? De que para competir com os bancos privados, ele precisaria remunerar bem esses diretores, né? Trazer pessoas que tivessem competência e habilidade. No entanto, a incoerência onde está? Não pela questão do valor, né, que está fora dos nossos padrões, né, R$ 90 mil por mês, mas sim a questão de que para nomear pessoas capacitadas e coerentes, e nomeou o quê? Políticos, indicações políticas. Então, a justificativa não se justifica. Obrigado, vereador Fábio. Obrigado, vereador. Com certeza, nós iríamos falar sobre isso também, sobre essa justificativa pífia aí de que precisa botar esse salário altíssimo para poder concorrer com os bancos privados. Eu acredito que tem muita gente capacitada que, com certeza, por muito menos, trabalharia ou seria o presidente do Banrisul. Sim, vereador João. Fábio, concordo plenamente contigo. Essa notícia também me deixou revoltado, né, porque realmente não tem sentido um aumento salarial desta forma, sem, concomitantemente, aumentarem os requisitos técnicos. Tudo bem, vamos aumentar o salário para que tenhamos uma pessoa mais qualificada ocupando os cargos. Ótimo. Mas aí, para ter essa pessoa mais qualificada, você também tem que estabelecer alguns requisitos, sob pena de ser uma mera indicação política. E, igualmente, quero registrar que, da mesma forma, repudio essa situação de aumento sem ter a contrapartida técnica, também aqui em Carazinho, na questão da Eletrocar. A Eletrocar aumentou, na sua última Assembleia Geral, o salário dos seus diretores, também aumentou o salário, sem aumentar os requisitos técnicos. Tem a lei das estatais, todos sabem, mas, de uma forma ou de outra, sempre se pode exigir uma maior qualificação para que se tenha também os melhores resultados. E isso não aconteceu, nem aqui e nem no Banrisul. Obrigado, vereador. Com toda certeza, nesta fase, nessa onda que nós andamos aí de cortes, né, a gente poder aumentar o salário, que já é um ótimo salário, para um valor exorbitante, acho que não cabe, né? Nós precisamos ter consciência disso. Também quero falar um pouquinho de uma notícia que recebi na semana passada, que do Conselho da Segurança Alimentar e Nutricional, aonde a gente ajudou a formar, trouxemos aí a audiência pública e temos uma boa relação com todas as entidades e o governo que faz parte desse conselho, que é um conselho que trata da questão alimentar e nutricional aí de todas as entidades, de todo o município, escolas, enfim, essa situação alimentar tem que passar necessariamente por esse conselho, que uma das entidades que fazem parte, que é o CETRAT, aí com o seu administrador, seu Edilson, nos deu a bela notícia que aí, juntamente com parcerias, vai estar dando início, então, a uma horta comunitária que muito provavelmente será feita no bairro Floresta, onde eles já possuem uma horta comunitária na própria entidade, ali que faz parte no bairro Vila Rica. Agora, então, expandindo essa horta comunitária, podendo levar à comunidade daquele e de outros bairros aí, alimentos mais nutritivos, alimentos sem veneno, sem agrotóxicos, para que a gente possa fornecer à comunidade realmente uma melhor alimentação diária. Então, essa notícia a gente recebeu com muita alegria e que muitos outros projetos, através do Conselho, aí, possam ser efetivados. Inclusive,
o projeto aí que tivemos a aprovação, alguns dias atrás, do restaurante solidário. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Agradecemos as palavras do vereador Fábio e passamos ao vereador João Pedro. Boa noite a todos novamente. Agora, então, gostaria de ocupar a tribuna para repor a verdade sobre algo que ganhou bastante polêmica nos últimos dias aqui em Carazinho. A situação do IP. Pois bem, conforme a entrevista que o prefeito deu na Rádio Diário da Manhã, no outro sábado, ele afirma que um convênio que o município não teria interesse devido a um apontamento do controle interno e por isso que, então, ele não assinaria esse convênio. Porque também não seria de interesse público, seria apenas de uma parcela da população conveniada, né, ao IP, e que, portanto, não iria assinar este convênio. Só que essa informação vem a demonstrar que estamos diante de uma clara decisão política, porque acabei, eu, que não faço parte da base do governo, intervindo nessa situação, até por clamores dos próprios colegas aqui, que diversas vezes na tribuna, quando fechou o IP, quando havia ameaça da rescisão do convênio, pediram que a gente tomasse providências junto ao governo do Estado. Enfim, para repor a verdade, trouxe alguns documentos. De fato, há um apontamento do controle interno feito no ano passado que questionou alguns pontos. O principal deles, a falta de previsão na lei orçamentária, na LDO. O que todos nós sabemos que pode ser alterado com facilidade, tanto que já fizemos diversas alterações, basta vir um projeto do Executivo nesse sentido. No demais, após vir esse parecer do controle interno, foi encaminhado um ofício, sim, pelo Executivo, aí sim pedindo, ainda no ano passado, em outubro, para que não fosse prorrogado o convênio com o IP, que prevê a cedência de um servidor municipal para trabalhar no escritório local. Pois bem, esse ofício foi encaminhado dia 4 de outubro, depois outro reiterando dia 30 de outubro, e após um outro ofício vindo do IP para Carazinho, demonstrando a legalidade deste convênio, indicando os fundamentos legais pelos quais não haveria qualquer problema, inclusive citando a existência de convênio similar em outros municípios, o município se manifestou, dia 29 de novembro, pela desconsideração do ofício anterior e que, então, sim, teria interesse na manutenção deste convênio. Como havia passado o prazo para a prorrogação, não foi possível prorrogá-lo e passou a ser necessário a firmatura de um novo convênio. E foi isso que fomos buscar em Porto Alegre, principalmente depois de o secretário-geral do governo do município, Jorge Dutra, fazer esse pedido à servidora que até então estava exercendo as atividades no escritório do IP local, a servidora Cecília Bertoldi, onde na junta militar ele fez um pedido para que ela, por já conhecer as pessoas do IP, já que estava trabalhando ali fazia mais de ano, tomasse algumas providências para que o convênio pudesse ser restabelecido. Pois bem, sabendo dessa demanda, conversei com a Cecília, fui a Porto Alegre em 2 oportunidades, e numa delas consegui o compromisso do presidente do IP, que até então estava perdido com aqueles ofícios, porque um pedia que não era mais para prorrogar o convênio, o outro disse para desconsiderar o anterior, e que então deixamos claro que o município tinha manifestado esse interesse na continuidade com o seu último ofício. E não só no último ofício, e não só pelo que disse o secretário-geral do governo na junta militar, mas por uma própria publicação feita pela prefeitura do município no seu Facebook, indicando que o convênio estava sendo desfeito,
e que a servidora havia retornado para a junta militar, deixando de prestar o seu serviço lá no escritório do IP, por desinteresse do IP. Está aqui a postagem do município. Por aquele documento, por aquela postagem, por todos os demais documentos já citados, fica claro que o município até então estava querendo o convênio. Porém, quando fomos lá, conversamos com o presidente do IP, colocamos a situação, a importância da vinda do IP para Carazinho, ele acabou sendo cessado. Não houve o apoio do prefeito nesse sentido. E me preocupa, sim, Guarapa, porque, ao que parece, está sendo, sim, uma questão política, mas simplesmente porque tive participação neste caso, porque tomei essa iniciativa e, infelizmente, o que a gente viu foi que agora a história é outra. Agora o papo é de que não há interesse mais no convênio. Então, há uma aparente incoerência, ou melhor, há uma clara incoerência nas atitudes do prefeito nesse momento. Porque, além disso, só para falar da questão da legalidade, nós temos parecer da DPM, que já diz que é legal. Orientação do Tribunal de Contas, que foi anexada no ofício encaminhado pelo IP, que também demonstrou legalidade. Temos, inclusive, um parecer do nosso jurídico aqui da casa, quando do projeto que autorizou a firmatura do convênio lá em 2017, na primeira vez, também dando pela legalidade, pelas previsões no próprio Estatuto dos Servidores, pelo claro interesse público que se tem, mesmo abrangendo uma parcela e não a totalidade da população, mas o impacto social que tem a saída do IP de Carazinho, a importância que tem para esses cerca de 4 mil segurados aqui locais. Então, há um desencontro de informações prestadas pela Prefeitura muito grande. Pois bem, também é importante dizer que, no que diz respeito à legalidade desse convênio, que temos 20 municípios aproximadamente no estado que têm ou um convênio idêntico com cedência de servidor municipal, sendo que desses 20, a maioria, além de ceder o servidor, cede um espaço para o IP funcionar. E essa é a única forma que os escritórios do IP estão funcionando no interior. Por quê? Porque, por mais que tenha muito mais servidores estaduais do que municipais, o Estado também é muito mais amplo do que o município. E, além disso, temos a situação de que todos sabem o quanto como é que está as contas do Estado em comparação ao município. O Estado está devendo dinheiro, inclusive, para os servidores. O município está com superávit, sobrando 10 milhões no ano passado. Ou seja, é uma posição meramente política, porque, se quisesse, podia manter o convênio, sim, e fazer o escritório do IP manter-se ativo, funcionando e atendendo esse grande número de segurados. Seria isso. Registro minha decepção com essa situação. O convênio está com o prefeito, era só assinar, mas pelo que a gente viu, agora não é mais de seu interesse. Do vereador João Pedro, e passamos agora ao vereador Tenente Costa. Boa noite a todos. Só para esclarecer essa questão do IP, João, ela está sendo tratada sem estardalhaço político, nada, então, inclusive, nós estamos vendo e o Estado vai ceder um funcionário estadual, porque é uma atribuição do Estado na cedência desse funcionário, e com certeza nos próximos dias já será cedido. Então, como você não tinha me perguntado, não me trouxe essa questão, eu teria informado. Então, está bem adiantado. Uma parte só para contribuir, até para a gente pegar esse gancho aí, na questão do IP. Houve um apontamento, sim, no qual há um entendimento que o funcionário cedido, ele não pode atender um segmento só, ele tem que atender a municipalidade. Por exemplo, quando o município cede um servidor à Polícia Civil, vamos citar esse exemplo, esse servidor ele vai atender a municipalidade como um todo, vai atender todo o cidadão caraziense. E ele não pode atender só um segmento. Não existe, evidentemente, Tenente, a contrariedade do prefeito, ele está à disposição
de ajudar e contribuir a resolver esse problema, mas é um problema que o município já absorveu por 2 anos, esteve alguém lá prestando esse serviço, mas é um serviço que tem que ser prestado, é a obrigação do Estado colocar esse servidor. Tanto que o Estado possui acho que mais de 300 mil servidores públicos e o município em torno de 1.500. O que é mais fácil? O Estado colocar um servidor ali para fazer essa função ou o município ceder? Agradecemos. Obrigado. Só para concluir, não existe má vontade do município, não. Uma parte, tenente. Pois Também, não. só para complementar nessa questão jurídica, Guarapa, pode ser entendido dessa forma, mas acontece que o seguinte, nós estamos falando de entidades públicas, são entidades da União, dos estados ou de municípios, você tem essa excepcionalidade prevista no próprio regime jurídico dos servidores, do Estatuto dos Servidores, ou seja, é uma cedência legal, tem amparo legal. Acredito, sim, que os apontamentos de controle interno, seus questionamentos sempre devem ser observados, mas, neste caso, eles foram plenamente rebatidos posteriormente por essa carrada de normas e de posições e ofícios que a gente trouxe para vocês. Então, é possível, sim, essa cedência. Seria muito importante a continuidade dessa forma. Se o Estado vai ceder, tranquilo, ótimo, Tá bem encaminhado. embora essa não seja a posição que o pessoal do IP disse, que não há nenhuma cedência do Estado até agora para a abertura de escritórios no interior. Tomara que se excepcione diante dessa situação colocada. Obrigado, vereador. Outra questão que nós gostaríamos de salientar, que quando nós temos que criticar, Guarapa, alguma situação, a gente critica, mas também quando tem situações boas, a gente elogia. E eu gostaria de elogiar hoje a Secretaria de Desenvolvimento pelo que fez ali na frente do La Salle. Até que, enfim, um pedido nosso aí de mais de 1 ano, questão do estacionamento em Carazinho, que é crítico, finalmente se abriu ali aqueles 2 lados dos trilhos, foi ensaibrado, onde a população poderá usar para estacionamento, inclusive os pais que vêm trazer os alunos do La Salle, que hoje mesmo, durante o meio-dia, com esse tempo nublado, congestiona bastante o trânsito. Então, a gente faz esse agradecimento pelo pedido atendido. Bem como é de salientarmos a questão das 2 viaturas que vieram para o batalhão de Carazinho na semana passada, oriundas de uma verba de uma emenda parlamentar de toda a bancada gaúcha, que contemplaram vários municípios, e Carazinho foi contemplada com 2, e mais a viatura, agora a caminhoneta, né, Jean, que está sendo comprada, adquirida pela prefeitura, também vai dar uma boa melhorada na questão, capitânio, de viaturas para a nossa cidade. A semana passada nós tivemos, e até a imprensa noticiou aí, tivemos uma audiência conturbada, uma sessão conturbada na questão da votação das contas, né, presidente? Do ex-prefeito Ailton. E eu, inclusive, não me encontrava no momento da votação, porque até entendi que ia ser votado mais tarde, assim como outros colegas entenderam. Mas a questão é assim, e eu entendo, e tem mais colegas aqui que entendem, que quando se vota contra as contas, capitânia, de um prefeito, não se aceita as contas de um prefeito, a população tem ideia que esse prefeito muitas vezes roubou, furtou, né? Efetuou um peculato lá com os valores públicos. E eu entendo que não deveria cair só nas costas do prefeito essa responsabilidade, Alor. Porque muitas vezes o prefeito não tem conhecimento, ele é o gestor. É o caso aqui de 3 situações, foram mais, mas 3 situações que o tribunal apontou nas contas do ex-prefeito Ailton, que eu tenho certeza que ele nem sabia. A questão de a Secretaria de Educação pagar cursos de mestrado para professores que nem ensino superior tinham. Então, quem deveria ser responsabilizado era o secretário de Educação, não o prefeito. Incentivo para a instalação de novas empresas no município. Algum secretário assinou.
repasses ao HCC, buscando a questão da nossa saúde, da nossa população, o Tribunal de Contas apontou. Eu tenho certeza que esses dois últimos aqui, tanto o incentivo para a vinda de empresas, capitânio, geração de empregos, de renda para o município, bem como repasses ao HCC, foram na intenção de melhorar a situação do nosso município. Porém, o Tribunal de Contas entendeu que não, e somente o prefeito que responde. Isso aí deveria ser solidário, porque senão fica fácil para o secretário, o diretor simplesmente tomar qualquer decisão e depois o prefeito que vai assumir. Nós fizemos, senhor presidente, um requerimento, atendendo a solicitação de algumas pessoas da nossa comunidade, que o meio ambiente faça um laudo técnico com relação aos dois pinheiros, um da rodoviária e o outro, o Gauchinho, em frente ao Bugs, que segundo essas pessoas, e ontem eu estive olhando, o pinheiro da rodoviária mesmo, ele tem uma abertura em todo o seu tronco lá de uns 10 centímetros. Tomara que não, quando ele cair, não esteja ninguém passando ali, o que provavelmente vai trazer grandes danos, se não só danos materiais também, como tomara que ele não caia e mate alguém. Então, se faz necessário essa avaliação técnica. E também só para nós concluirmos, eu me preocupei essa semana com uma informação que nós teremos em torno de 2.200 PMs que se aposentarão esse ano. Nós tivemos 2.000 que incluíram, que se formarão agora no mês de agosto. Então me preocupa essa situação da segurança, que não adianta nós incluirmos 2.000 e 2.200 forem para a reserva. Então vai ficar um déficit de 200. E me preocupa também a questão de que não estão assinando a autorização para aqueles brigadianos que não querem se aposentar, porque tem uns que não querem se aposentar, e tem uma vantagem a mais para permanecerem hoje, chamada AIPSA, que é um incentivo para que permaneçam, mas porém o próprio governo não está autorizando esses brigadianos, policiais militares que querem permanecer trabalhando, não estão sendo autorizados. E daí muita gente reclama que os policiais militares se aposentam cedo, mas quando eles querem ficar trabalhando, não deixam. Então há uma incoerência. A parte Pois não. é uma situação preocupante, o qual estamos passando. Até diversas câmaras do nosso estado, inclusive a nossa Câmara aqui, a gente disparamos alguns requerimentos em apoio aos aprovados, né, da Brigada Militar, e o que nos deixa preocupado é essa grande defasagem que só aumenta e o governo não priorizar, principalmente a nossa segurança, né, que cada vez mais está sendo esse buraco, essa lacuna que vai ser difícil poder estar resolvendo. Não digo que hoje não nos preocupa tanto a questão, até fomos beneficiados com essas caminhonetas, a questão da locomoção, e sim que nos preocupa é a defasagem no número de policiais que estão se aposentando, não está sendo repondo. E quando vê, vai ser difícil buscar isso. Então, o que nos aumenta mais e cada vez mais a nossa criminalidade. Hein? Agradecemos as palavras do vereador Jean. Obrigado, vereador. E também a semana passada nós tivemos um anúncio, a Laure e Janete, que são dessa área, que o município estará construindo lá no bairro Floresta, com verba própria, superávit do ano passado, mais uma escola lá na praça, lá em cima dos eucaliptos, quem conhece. Então é como diz o Laure, não adianta sobrar dinheiro e não aplicar, né, Laure? E como se teve o superávit o ano passado, está sendo aplicado primeiro nas paradas de ônibus e agora também nessa escola que se faz necessário, assim como aquela do bairro Ípica, que será construída em contrapartida com aquele loteamento que está sendo construído. Dito isso, senhor presidente.
Boa noite a todos e uma boa semana. Solicito ao meu primeiro vice, Tenente Costa, que assuma para meu pronunciamento. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de iniciar entrando num assunto que eu tenho certeza de interesse de grande parte da população, levantado até pelo colega, referente ao IP. Eu acredito que o Estado, assim como o município, mas principalmente aquele que detém a demanda, que é o Estado, deveria mostrar um pouco de interesse pelo seu servidor alaor. Acredito que o município também deva fazer de tudo para suprir essa demanda, mas que não é de sua responsabilidade. E quero frisar isso, porque é muito fácil, muitas vezes, a gente empurrar o problema para o outro e dizer assim, não, o fulano vai resolver, o Beltrano vai resolver, quando o problema é do Estado, é do governador Eduardo Leite. Então, temos que esclarecer isso a toda a população, apesar do município fazer todo esse empenho, e daqui a pouco, sim, acredito que o Milton vai suprir, ele está suprindo um problema que não era seu, mas que, sendo solícito com todas as pessoas que aqui trabalham e são funcionários do Estado, deva ser feito, vereador. Então, acredito que seja um problema, sim, do Estado, que o município terá que abraçar, eu não sei dizer a palavra, em relação ao governo do Estado. Então, nos entristece, porque o número de servidores para suprir a demanda do município não é grande. A gente vê a falta de servidores do município em diversas esferas, em diversas áreas, os nossos munícipes num todo, as próprias pessoas do IP reclamam muitas vezes do serviço prestado pelo município, e o município, para prestar um serviço do Estado, cede mais um servidor. Então, fica ruim, puxa o lençol para o lado, destapa o outro. Então, acredito que demandas do Estado não devam ser jogadas ao município, e ainda o município responsabilizado por não assumir uma demanda que é sua. Então, acredito que o Milton fará o melhor. Gostaria que ele achasse um servidor para fazer esse papel que desse o menor prejuízo a toda a população como um todo. Difícil essa análise, difícil essa decisão, difícil mesmo, não gostaria de estar nesse momento, nesse ponto, mas acredito que o Estado deva suprir a demanda dos seus servidores ativos e inativos. E o que a gente vê hoje é o que foi falado, é um aumento, Fábio, que você falou, de R$40 mil no salário do diretor do Banco Banrisul, um corte no ônibus que vem receber o doação de sangue, e não culpo o Eduardo por tudo isso, porque está assumindo agora há 5 meses, não o culpo por tudo isso, mas é claro que não poderíamos contar com um aumento ali no Banrisul, um corte na doação de sangue, que é extremamente importante e que o município muitas vezes faz contrapartidas para que isso aconteça, cedendo todos os funcionários. O Estado não tem custo com funcionários, praticamente, quando vem o ônibus aqui. É poucos, é o motorista e o treinamento da equipe. Então, me entristece essa situação, sim, e me deixa triste e solícito a todas as pessoas do IP por passarem essa insegurança do que vai acontecer dentro da sua agência aqui em Carazinho. E eu gostaria também de fazer um convite, até porque tivemos informações referente ao projeto do Previ, né, meus colegas vereadores, e quero fazer um convite a todos os vereadores para uma reunião no gabinete do prefeito, referente ao projeto do Previ. Então, quinta-feira, às 11 horas, terá uma reunião no gabinete do prefeito sobre o projeto do Previ. Adianto a todos os colegas que o projeto que está nesta casa será retirado
por um novo cálculo atuarial feito pelo Previ, onde discutiremos esse cálculo atuarial e será encaminhado posterior, sexta-feira, um novo projeto do Previ. E nós pediremos que todos acompanhem essa discussão de quinta-feira, até para que nenhum vereador, ou para que todos os vereadores, façam todos os questionamentos, todas as sugestões nessa demanda. Assim, tão logo esse cálculo já será apresentado, provavelmente amanhã pelo Previ, para que possamos votar esse projeto até o seu prazo limite, que será curto, do dia 17, segunda-feira. Então, por isso é importante a presença de todos os vereadores para se inteirarem do projeto do Previ, que mexerá com a vida, ou não, ou se somará com a vida de todos os nossos munícipes, porque a previsão é que esse cálculo, ao contrário do que vinha sendo discutido nessa casa, em vez de 800 mil, baixará em torno de 300 mil o cálculo do Previ, dos gastos ou dos investimentos no Previ, para a segurança jurídica dos servidores inativos do nosso município. Então, será sendo apresentado juntamente com o atuário que fez o cálculo pelo Previ. Não que o do prefeito esteja errado, não que o do Previ esteja certo, mas o prefeito achou prudente, então, escutar o Previ, colocar em discussão a toda essa casa para seus entendimentos. Então, façamos o convite a todos os vereadores para que às 11 horas estejam lá no gabinete do prefeito. E volto a destacar, como falei antes, o prefeito Milton colocou, está aberto sempre ao diálogo, à conversação, à construção positiva em todas as suas esferas. Então, esse convite é um repasse que faço do prefeito municipal Milton Schmitz, a todos estejam presentes lá no seu gabinete para a discussão e apresentação do projeto do Previ, que pode possibilitar com isso 300 mil de investimento, Costa, a nossa comunidade. E isso é um valor muito alto que pode gerar muitas outras coisas. E você falava da EMEI lá da Floresta, e em conversação, se isso for possível, tem mais a EMEI Arthur Bernardes, que será reconstruída no terreno que é do município, numa construção que não é do município, para benefício da comunidade. Então, nós estamos falando em 3 novas EMEIs, que já ajudará a suprir a demanda de vagas que hoje existe no nosso município para a nossa comunidade. Então, a organização de investimentos faz necessário, convidamos mais uma vez a todos os vereadores para estar lá, para possibilitarmos também a manutenção da segurança jurídica dos servidores públicos e também investimentos a toda a nossa comunidade, que é o caso dessas EMEIs que tanto falamos e tanto pedimos vagas, no caso de ajudar as nossas pessoas que estão nas filas de espera solicitando vagas para o nosso secretário. Agradecemos a todos e todos fiquem com Deus. Obrigado, vereador. Chamamos agora o vereador Anselmo Brisque. Devolvo os trabalhos da mesa, presidência da mesa, ao vereador Daniel. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar a Silvana, a Ana Maria, o Amarante, ao amigo da Diário, é o Daniel, o Adriano da Diário, o Rodriguinho, enfim, né, hoje não tem nenhum projeto polêmico, não tem nenhuma homenagem, aí a casa está assim, Ana. Né? Quando a gente fala, quando eu cobro da comunidade, que a comunidade que está em casa ou está no Facebook criticando e falando, não vem assistir, não vem ver os projetos que a gente está votando, projeto importante que foi a votação hoje das paradas de ônibus, o qual as paradas irá ter um custo bem alto, ao meu ver, mas é um projeto que está sendo acompanhado pelo Poder Judiciário. A comunidade não vem. Aí, quando é para aumento disso, é corte daquilo, é escola, é não sei o quê, enche a Câmara de Vereadores como encheram há poucos dias atrás. Então, a gente fica triste e cada vez mais
me dá certeza que a comunidade ela só quer cobrar. E na hora que tem que fiscalizar, ela não está junto. É duas coisas que não andam na mesma linha. Então, está aí o exemplo hoje de somente a imprensa e o Rodriguinho está aqui na Casa do Povo assistindo a sessão e vendo os projetos que estão sendo votados. Eu também não posso deixar de falar do governador sobre esse aumento do Banrisul. E eu quero deixar registrado, daqui um ano e pouco, eu não estarei mais aqui, e eu quero deixar registrado que fizeram isso para vender o Banrisul. Eles querem vender o banco, eles vão tentar dizer que o banco não dá lucro para poder vender. E o Banrisul é um dos bancos que mais lucro dá. Pode ter certeza que é um dos bancos que mais lucro dá. E quando eu tinha gente lá, quando a gente tinha parceiro, tinha amigo lá no Banrisul, a gente conseguia, Ana Maria, trazer alguns recursos do lucro do Banrisul para cá. E agora a gente não consegue mais. Não temos mais a pessoa lá para nos ajudar, a gente não consegue mais. Mas eu ainda, se Deus quiser, daqui uns dias eu estarei em Porto Alegre e estarei indo lá no Banrisul para ver o porquê, qual é o motivo que a gente não consegue trazer mais nada para poder ajudar as nossas entidades, né? Estarei lá cobrando. Mas é um absurdo, tu ganhar R$89 mil por mês, e aí tem algumas pessoas que vão ao Facebook criticar os vereadores que eles têm que ganhar um salário mínimo, tem gente que faz até abaixo-assinado, fizeram abaixo-assinado aí, que vereador tem que ganhar salário mínimo. Aí algumas pessoas que assinaram, e eu tive acesso a esse abaixo-assinado, tem empresas em Carazinho. E aí esses dias eu fui numa empresa, quando eu lembrei, ele queria que eu ganhasse salário mínimo. Aí eu disse para ele, tu assinou aí um abaixo-assinado para o vereador ganhar salário mínimo? Não. Não, tu assinou, tem a tua assinatura. Mas então eu assinei sem ver. Daí eu disse, pois é, então tu quer que eu ganhe salário mínimo, não poderei comprar na tua loja. Não terei dinheiro para comprar na tua loja. Eu acho que cada um tem que se colocar no seu lugar. As pessoas têm que começar a ver que o vereador, ou o prefeito, ou o secretário, ele tem que ganhar conforme a produção dele. Há poucos dias estivemos em Porto Alegre, junto com o vereador Erlei, e conseguimos um recurso para o hospital que vai facilitar a hemodiálise. Trouxemos para Carazinho várias coisas, toda vez eu não preciso dizer o que eu consegui trazer para Carazinho. O ano passado conseguimos um recurso para a nossa saúde de R$110 mil do Afonso Mota. Isso aí a comunidade não elogia, a comunidade não fala. Agora, criticar é fácil. Criticar é muito fácil. Então, está aí o exemplo, que hoje a nossa casa está vazia, e eu critico, e vou falar, e eu falei já aqui quando estava cheia essa casa. E falo quando está vazia, e falo de novo quando estava cheia. Porque, graças a bom Deus, como eu sempre falo, não devo R$1 para ninguém. Se alguém estiver devendo, diga que eu pago. Também gostaria de falar sobre o empreendimento do meu amigo Leandro, que inaugurou em Passo Fundo, que gerou 80 empregos diretos na cidade de Passo Fundo, aonde estava lá o vice-prefeito, vereadores, até o secretário de desenvolvimento de Carazinho estava lá também, secretário de desenvolvimento de Passo Fundo, e realmente ficou muito bonito. Ele soma com esse empreendimento 400 funcionários, e eu disse para ele que bom que ele está gerando emprego. A gente fica feliz com isso, que são empregos que é uma pena que em Carazinho saturou já, né? Ele já está com 4 lojas no nosso município, e agora ampliando para Passo Fundo. Em breve, com certeza, terá outras lojas lá em Passo Fundo mesmo, porque o Leandro é um cara que ele lança um desafio, ele corre atrás e vai lá e conquista. E ele lançou de ir para Passo Fundo, já era há muito tempo que ele tinha me falado que ele queria ir para lá, e deu certo, e está lá numa bela loja. Passo Fundo saiu ganhando com uma empresa de Carazinho. Que bom, né? Que Carazinho saiu daqui e foi para lá. E que bom que quando vem de lá também para cá gerar emprego. E também, presidente e colegas vereadores, eu gostaria de convidar vocês, a imprensa, a dar uma volta no bairro Vila Rica, para ver o que a Corsã está fazendo.
Hoje tinha 3 frentes de trabalho no bairro Vila Rica, 3, abrindo a rua, 3 abrindo, e nenhuma fechando, nenhuma. Infelizmente, pessoal, ou felizmente, a rua que eu moro, eu convido vocês a ir lá, dar uma passeada na rua que eu moro. A vergonha que está aquela rua que eu moro. Mas, se não quiserem passar na minha rua, que é calçamento, passe na rua de baixo, na rua Henrique Teodoro Schultz, e vê o que o asfalto que eles colocaram fizeram. Então, tem 3 frentes abrindo, e nenhuma trabalhando para fechar. Pessoal, não dá para aguentar. Não dá mesmo. É carro que estraga, é carro que bate. Há poucos dias atrás, o pessoal perdeu o para-choque de um carro na Siqueira Campos, quase em frente à vidraçaria do Lucas, porque a Corsã abriu um buraco. A Corsã, ela abre buracos, tem lá na esquina da minha rua, tem um buraco aberto da Corsã, que hoje eles botaram um cone e 2 canos, assim, trancando. Mas não botaram nada, um cone e 2 canos. Tinha que ter botado pelo menos um cavalete. E aquele buraco está aberto há muito tempo. Então, eu convido vocês a ir ver o trabalho que a Corsã está fazendo. E não adianta nós vir aqui falar, vai ficar que nem o Sartori falar. Parole. Pois não, vereador. Gauchinho, eu vou compartilhar com a tua indignação e lamentar aqui também. Inclusive, passei na Henrique Teodoro Schultz hoje, e é lamentável, é triste de ver. Aquelas valetas que foi tampada com asfalto, é uma judiaria, sabe? Não desmerecendo as outras ruas, mas uma rua que tem um trânsito, assim, um tráfego intenso. É uma das principais, é a principal rua ali do bairro Vila Rica, e está daquele jeito. Foi toda picotada, toda mal feita, e vai ficar para sempre. Não que a gente é contra de uma reforma, a gente sabe que esse projeto é necessário, é para o bem de todos nós, mas é indignante como ele está sendo executado e como ele está sendo deixado para trás. E a gente tem aqui realmente, se sente impotente de não saber, de só reclamar, de já poder ter participado de reuniões e de não ter o que fazer, né? A gente se impotente, realmente fica triste e lamenta em relação a isso aí. Eu fico mais triste ainda porque foi aprovado aqui na Câmara um contrato e foi assinado outro contrato lá na Prefeitura, na época que foi feito. Foi aprovado um aqui e assinado o outro lá. Agradecemos as palavras do vereador Gauchinho. E para deixar um registro, Ana Maria, você que é minha vizinha lá, a 20 de setembro, que é a rua que eu moro, ficou aberta mais de 100 dias. Finalizaram a quadra, 2 quadras primeiras agora com calçamento. E aí, incrível que pareça, ainda bem que meu pai tem muita saúde, mas ele, semana passada, ele pegou uma picareta e uma pá para limpar a rua e tirar o barro que ainda estava com uma crosta de uns 5, 10 centímetros no meio da rua. Então, meu pai contratou um ajudante e estava de picareta e pá limpando a rua, que a Corsã nem isso não fez. Tiraram, acho que uns 30 carrinhos de barro do meio da rua. Ainda bem que meu pai tem muita saúde, porque quase 70 anos ter que limpar a rua Ana Maria é uma vergonha, realmente, vereador Gauchinho. Passamos ao vereador Alaor Tomás. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, Ana Maria, Daniel, Adriano, tá? Adriano também, que se faz presente, Silvana Xavier, que também faz parte da imprensa também, né? De Carazinho também, né? Luiz Amarante, presidente da UAC, se fazendo presente, e o nosso sempre também presente, Rodriguinho, aqui na sessão, né? Gente, então hoje a gente tem algumas coisas que eu digo que a gente tem que elogiar, e outras coisas que a gente critica, né? E eu acho que o nosso mandato é isso mesmo, que estiver bem para a comunidade,
a gente elogia, e o que não estiver, com certeza, a gente critica, mas para o bem, né, para que as coisas sejam construídas. Agora há pouco, o nosso colega Costa, né, falava, e o colega Daniel também, da construção de mais uma nova EMEI, e isso é importante, a gente lisonjia, né, nessa questão, então, dessa nova EMEI, porque a gente sabe das dificuldades que tem, quando, sendo educação, eu sempre digo, nós não podemos defender educação somente, Silvana, em tempos de campanha, nós temos que viver isso, e eu como professor vivo isso, e gente, aí eu vou para a parte agora da crítica. A crítica, essa semana até recebi um convite para ir fazer uma visita, vereador Anselmo Brits, na EMEI Arthur, no bairro Santa Terezinha, e aí, Fábio, a gente vê as dificuldades. E não é de agora, né? Gostaria de deixar bem claro que não é de agora, aonde uma EMEI, né, a maior parte da EMEI chove mais lá dentro do que fora. E fui lá, então, com a diretora, até mandar um abraço para a diretora Lisiane, que recebeu uma recepção muito bem, né, muito bem recepcionados. Foi junto também um amigo nosso, o Conrado, né, que quis também ir lá visitar a EMEI. E, gente, a situação é horrível. E a gente, conversando com a direção, e a gente como educador, muitas vezes é na escola, Alexandre, que é o lugar onde o aluno se sente melhor. É na escola que tu tem que ter dignidade. Muitas vezes tu não consegue nem nas suas casas ter uma dignidade, mas dentro da escola, e a escola tem que ser um lugar aconchegante, onde tu te atraia para você ir para a escola. Eu sempre digo, tu tem que ter atrações, Amarante, para te ir para a escola. E um aluno ou aluna, né, por mais, muitas vezes, de uma idade pequena, né, de uma idade que eu digo criança mesmo, ali, mas ele tem que ser bem recepcionado e ter estrutura. E a EMEI, me desculpe dizer, a EMEI Arthur hoje, né, a gente foi lá, viu, não tem estrutura nenhuma. Gente, nós não podemos olhar as coisas por algumas escolas aonde, às vezes, o público tem mais condições, Costa, que ajudam através do CPM, através de promoções. Nós temos alguns bairros carentes em Carazinho, e esses bairros precisam e muito da ajuda do poder público. Concede a parte toda. Vereador, as suas palavras eu assino embaixo. Esse é realmente o estado dessa EMEI, é calamitoso mesmo, e o prefeito anunciou já, e já começou um trabalho que, na parte inclusive que ela não é ocupada, que é só depósito, já começará, assim que o orçamento estiver feito, uma reforma e reestruturação, construindo uma parte nova e depois tirando essa parte antiga. Então o bairro pode se preparar, que está sendo já trabalhado para que ela seja ampliada, melhorada, reconstruída. Obrigado. Obrigado, vereador. Uma parte, vereador. A gente tem que lembrar, na verdade, o que dificulta realmente fazer uma reforma lá, que o prédio não é do município, né? É da Mitra, acho que é da Diocese de Passo Fundo, das Cáritas, eu acho, né? E pelo que eu me informei, e até fui também questionado, procurado em relação da situação que se encontra Arthur Bernardes lá da Santa Terezinha, né? Mas defendo o teu posicionamento e a preocupação também a nossa em relação à situação. E aqui gostaria de lembrar que muito fui questionado por que se vai se investir tanto 1 milhão em uma nova creche se tem que reformar. Mas através de estudos, é uma demanda que precisa realmente lá no bairro Floresta. Já se resolveu toda essa parte do bairro Oriental, abrindo 2 novas creches, mas a maior demanda é que a Quênia 7 não vence ali para o bairro Floresta, da Dileta e
enfim, na São Miguel e naquela região ali. Obrigado, vereador. A gente também é favorável a essa nova EMEI, mas a gente se preocupa com as que tem. E o que me preocupa é que eu conversando com a direção, e a direção já vem há horas comunicando e fazendo protocolo com a SMEC dessa questão, vereador Jean. E quanto a o que é da diocese, a diocese quer repassar, a diretora falou para o município, quer passar esse comodato que eles tinham para o município. Só que quem, até a diretora foi a Passo Fundo, né, me relatou que foi já 2 vezes a Passo Fundo, mas quem tem que ter interesse nisso é o município, porque a parte, vamos dizer bem a realidade, a parte mais interessada hoje tem que ser o município. E outro detalhe, o que me preocupa mais é que o prefeito, Ana Maria, foi visitar, eu fui na sexta-feira, e o Milton foi visitar lá, prefeito Milton, né, e eu acho que fez uma grande, né, eu digo, ele como gestor tem que ir mesmo visitar, mas o que me preocupa é que ele disse que até o momento, né, falou para a direção que ele não sabia dessa situação, e como às vezes o prefeito não vai saber, mas tem que ter alguém que repasse isso para ele, ou seja, capitânio, em algumas áreas tem alguém responsável, ou seja, quem é o responsável por essa área da educação? Ou seja, é o secretário, e quem tem que repassar para o prefeito também é o secretário. Então, a gente também tem que fazer esse, não somente atirar para cima do prefeito. Uma parte toda. Não querendo defender o prefeito, mas eu, como era líder do governo passado, por 1 ano, é muito mais fácil tu ir lá chamar o prefeito bonito todo dia, do que tu ir lá chamar ele de feio. Então, isso, muitas vezes os secretários, os CCs, que estão lá, todo dia eles dizem para o prefeito, prefeito, como o senhor está bonito hoje. Mas não tem um dia que eles vão dizer que o prefeito está feio. Obrigado, vereador. E realmente é isso. E nós temos outras escolas também, gente. Eu que visitei, né, algumas escolas, Daniel, entregando o projeto da prevenção da violência contra os educadores, mas, infelizmente, muitas vezes o pessoal que o Gauchinho falou, até por ser cargo de confiança, não quer falar. Por isso que eu defendo, e não agora, já no governo nosso, que era do Renato Tomate, a democracia, que o diretor deve ser eleito pela comunidade, tá? Eleito pela comunidade. Aí ele representa a comunidade e ele pode fazer todas as reivindicações, como é no Estado. Como é no Estado. Então, eu defendo essa questão. E não estou defendendo agora, Silvana, porque está no governo Milton. Eu defendia no governo lá atrás do Renato com a secretária Heloísa. Essa questão. Falar também Uma pouquinho... parte, vereador. Toda. É só para dizer que eu não vou defender o secretário Lucas, tá bom? Alaor, uma parte. Toda. Segura lá. Segura lá. Laor, bem colocado aí as tuas palavras. E passei semana passada no bairro Santa Terezinha, e como tem problemas, inúmeros problemas naquele bairro, mas algo de bom está acontecendo lá, que é na Escola Políbio do Vale, ao lado da EMEI, que é uma quadra que existe há muitos anos, o qual eu estive junto na época com o prefeito e com o diretor, na época era o Sebastião, e o prefeito assumiu o compromisso de refazer a quadra e cobri-la. E a semana passada, passei lá, parte da estrutura metálica já está em pé e, na melhora do tempo, acredito que vai estar pronta. Então, quanto a isso, estão de parabéns. Obrigado, vereador. E eu acho que isso a gente tem que lisonjar. Lisonjar. O que está sendo feito de bom, a gente lisonjia. E quanto ao vereador Guarapa, né, ele é um cara coerente, ele vê quando pode defender, né, se ele não vai defender o secretário de Educação, então é porque ele está sendo coerente e sabe, né, das dificuldades que estão acontecendo. E o importante, líder de governo, nós temos que defender o povo. Parabéns. Uma parte, toda. Colega, quero registrar assim, ó, que também nessa situação é importante, sim, eu entendo que há
uma parcela de culpa importante na administração, porque sendo o prédio da Mitra, deveria ter tomado as providências urgentes para fazer essa transferência, até porque sendo doação não onerosa, que eu acredito que vai acontecer, sequer lei é necessário, pode por conta apenas, não havendo encargos, a Mitra doar para o município e assim tomarem as providências necessárias. Mas, Alaor, não só tecendo essa crítica ao governo municipal, do qual não faço parte, quero tecer rapidamente uma crítica ao governo estadual, a qual apoiei também, que não mencionei antes. A questão das dispensas das pessoas doentes com um contrato temporário, que até tem parecer jurídico nesse sentido, indicando para ser tomada essa medida, mas é uma ação totalmente desumana. E mais que isso, tivemos um caso de permuta que foi necessária ser feita a dispensa aqui, por ordem da SEDUC, e que também é absurdo. Agradecemos. Porque números, tudo bem, João orçamento, Pedro, tudo bem, mas tem que ter retomamos humanidade ao na hora de se discurso tomar as do decisões. vereador Alaor. Obrigado. Vereador, eu também repudio essas situações que estão acontecendo na educação, porque nós, além de gestor, tu tem que também ter o lado humano. E a gente também repudia essas questões na educação, como repudio também o aumento de salário no Banrisul, né, quando os trabalhadores ganham um aumento de 3,4%, né, os professores nem a reposição não estão ganhando e tem esse aumento exorbitante. E gostaria de falar também, só para registrar, para finalizar, presidente, do projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação Alaor, de filmagem em pet shops, ao vereador que entramos hoje. Gilson Importante para... Halbert. Boa noite a todos, presidente da casa, colegas vereadores, imprensa que se faz aqui presente, Ana Maria, Luiz Amarante, o Adriano da Rádio Diário, a minha amiga Silvana Xavier, que com seu trabalho social desenvolve na cidade, com as raízes do município. Te parabenizo pelo belo trabalho que você faz na cidade. E venho aqui falar de um projeto que eu estou estudando para colocar em Carazinho, que estive há 15 dias atrás conversando com a secretária de Saúde de Passo Fundo, a dona Carla Gonçalves, onde ela me relatou sobre esse projeto, que a farmácia mais perto. A farmácia mais perto se denomina de uma van adaptada com a farmácia básica de saúde, onde Passo Fundo funciona há vários anos, que eu estou procurando realizar esse projeto em Carazinho através de um estudo. Não vamos colocar um projeto sem estudar ele bem, analisar bem. E é um projeto que é uma farmácia básica de saúde, onde ela vai nos bairros da cidade. A pessoa se consulta, a farmácia básica está ali na frente, ela sai com a receita e já pega esse medicamento. E ela me convidou para visitar como funciona na prática em Passo Fundo, e eu estive lá conjuntamente com o meu assessor, e ela estava instalada na frente no Hospital Municipal. Então, eu tive o prazer de ver a alegria das pessoas ao consultar lá dentro do hospital e sair na porta do hospital, e a farmácia está ali na frente, com todos os medicamentos necessários para uma farmácia básica de saúde, e ele já com a receita na mão saiu com o seu remédio para a sua casa. Então, esse projeto eu quero trazer ao município de Carazinho, através de um estudo bem feito, para que não seja um projeto que fique engavetado. Já estou conversando com alguns deputados estaduais para que possam me dar um aporte político, digamos assim, para que eu consiga essa van e ela possa ser adaptada facilmente. Hoje tem em Erechim um pessoal que faz adaptação na farmácia básica dentro das vans. Então, é um projeto que eu quero trazer a Carazinho e já desde já coloco isso à comunidade, que eu vou trabalhar muito forte em cima disso. E já tive o aval da secretária da Saúde, que é um projeto que Carazinho necessita. Através disso, podemos levar a farmácia básica até no interior do município, onde as pessoas possam consultar lá e não precisam vir para a cidade. Mesmo as pessoas dos bairros que consultam nos seus postos de saúde, elas não precisam fazer o deslocamento na única farmácia básica de saúde que nós temos na Avenida Pátria. Então, esse projeto estará à disposição daqui uns dias, e eu tenho certeza que toda a comunidade dará a sua aprovação. Outro assunto que eu estive conversando hoje com o secretário de Loreno é sobre o recolhimento de galhos na cidade. Amanhã ele está lá largando um cronograma no site da prefeitura,
e até eu peço para as entidades de imprensa de Carazinho que façam um trabalho forte em cima disso, para que todas as pessoas respeitem esse cronograma de recolhimento de galhos. Porque hoje eu estive acompanhando no bairro Oriental, onde estavam recolhendo alguns galhos, e o Deloreno me colocou que ele tinha recolhido galho numa rua, e dali a 2 horas já estava outro monte de galho naquela rua. Então eu pediria à comunidade que respeitasse esse cronograma, porque se o recolhimento é feito hoje, talvez ele vá recolher naquele mesmo bairro daqui a 2 meses. Então poderá ficar aquele lixo na rua ali, formando talvez um paradouro de ratos, alguma coisa que possa ficar constrangindo a comunidade. Então eu peço a todos que respeitem esse cronograma, eu peço que a imprensa divulgue forte esse trabalho que será feito e que todas as vilas serão agraciadas com esse recolhimento de galho. Então, peço a todos que respeitem para que nós tenhamos uma cidade mais limpa e mais bonita. Uma parte... Sim, Alor. Uma parte, vereador. Só para colaborar nessa questão, nós temos também algumas situações, e eu acho que o recolhimento de galhos está difícil, vamos dizer, em toda a cidade, só que nós temos que ver também, a gente pede para a população, mas a Eletrocar tem feito muitas podas também e tem deixado. Né? Então, não é somente a população, a Eletrocar também tem feito e não tem feito recolhimento, né? A prefeitura não tem feito recolhimento, e isso está acontecendo, então, em toda a cidade. Tá? E dizer da importância também que da Rua do Carmo com a Beira Rio, que eles vêm fazendo protocolo já há tempos e até agora não foi atendido, vereador. Obrigado. Sim, vereador. Eu vejo que a comunidade tem que cooperar um pouco também, caros colegas, porque nós fizemos um trabalho há 2, 3 meses atrás no bairro Planalto e bairro Cantares, onde havia um depósito muito grande de lixo e galhos. A prefeitura foi lá, recolheu, e através do meio ambiente foi levado mudas de árvores, flores, e foram plantadas naquele local, para que a comunidade respeitasse aquele local e não colocasse mais lixo. Foi colocado placas de proibido colocar lixo, e não demorou 15 dias, estava sendo colocado lixo naquele mesmo ponto. Então, isso é muito preocupante, que a comunidade tem que se conscientizar disso, que nós precisamos ter uma cidade limpa e bonita para todos os nossos municípios. Eu queria falar também de um projeto, não vou me pronunciar depois, que vai à votação logo mais, sobre a multa sobre o descarte de lixo em logradouros públicos da cidade de Carazinho. É um projeto de minha autoria, e eu acho que é um projeto que seria muito importante para a comunidade. Porque a gente já fez palestras, já fez tudo que podia ser feito para a comunidade sensibilizar do descarte de lixo em vários lugares da cidade, em terrenos baldios, em passeios públicos. Então, agora eu estou lançando um projeto para multar essas pessoas. Cabe ao Poder Executivo como executar esse projeto, como legislar ele, mas eu acredito que, se não mexer no bolso da população, acho que a população não vai ter aquela conscientização que a gente deve fazer o melhor pela sua cidade. Então, eu acredito que esse projeto venha a ter uma vantagem muito boa no município, para que a população se conscientize disso. Que se a gente não respeitar a nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, quem que vai respeitar? Então, acho que a única solução que eu vejo é mexer no bolso da população, que aquela pessoa que larga aquele lixo vai ser fiscalizada, vai ser autuada, para que ela não faça mais isso. E quem ganha é a comunidade carazinhense. Então, seria isso por hoje. Obrigado e uma boa semana a todos. Agradecemos as palavras do vereador Gilson e passamos agora ao vereador Márcio Roupa, em Guarapa. Senhor presidente, colegas vereadores, público que ainda se faz presente, citar alguns temas aí que foram levantados pelos colegas, dentre deles a questão da Corsã. Realmente, vereador Gauchinho, a gente sabe do transtorno que essa empresa está causando, principalmente ali na região da Vila Rica,
abrindo aquelas valetas, colocando aqueles bueiros para o saneamento, que é importante também, nós termos saneamento no município de Carazinho. Isso é uma exigência do Ministério Público também. Mas, infelizmente, as coisas não estão se encaixando, né? Que nem tu falaste, fazem o buraco e, posterior, a equipe não vem para concluir aquela obra, consertar aquele asfalto, consertar aquele paralelepípedo, ou até a própria estrada de chão, aonde eles estão abrindo. Isso causa uma grande frustração, tanto para o prefeito, quanto para o diretor da Corsã, principalmente para a comunidade lá, que sofre com o dia a dia, com esses transtornos que a Corsã está causando naquela região. Infelizmente, vereador Anselmo, tu sabe que isso é licitado, são empresas terceirizadas que ganham esses processos, e, enfim, e muitas vezes eles têm um prazo dentro da licitação para fazer aquele conserto, né, para adequar, mas, enfim, nesses tempos também chuvosos, também não contribuem muito para que isso aconteça, mas nós temos que continuar cobrando, Gauchinho, cobrar do Executivo, cobrar principalmente da Corsã, para que haja mais agilidade, né? Acho que esse serviço tem que ser mais sincronizado. A Corsã vai lá, efetua o serviço, instala o bueiro, e acho que não pode passar de 24 horas, a empresa já tem que vir e fazer o conserto daquela via, no mínimo como ela estava. Eu acho que nem deve como estava, tem que ser até melhor. Tem que deixar até melhor como ela estava. E isso, infelizmente, não está acontecendo. Vamos encaminhar um ofício para a Corsã também, acredito, com a assinatura de todos os vereadores, vamos notificá-los também, até para torná-los cientes. Temos certeza que eles estão cientes disso também, até porque esse assunto ele aflora nas redes sociais todo dia, né? Quando mais eles vão ampliando as obras, mais o povo se revolta, mas é um mal necessário. Infelizmente, é um mal necessário. O município está muito atrás na questão, no quesito de saneamento, e esse tipo de obra realmente tem que ser feita. Tem que ser feita realmente. Uma parte, Guarapá. Pois não, vereador Gilson. Assim, sobre esse trabalho da Corsã, quem realiza esse trabalho de reperfilhagem e tampar os buracos que a Corsã realiza, é essa empresa Bonfante. Então, segundo informações, parece que o contrato dela vence esse ano, e eu acho que a gente deveria fazer um pedido, até um requerimento para a Corsã, que não renove mais o trabalho com essa empresa. Porque é uma empresa que não realiza um bom trabalho, e eu acho que então a empresa que não realiza um bom trabalho não deve estar presente no nosso município. Então, acho que a gente deveria fazer uma coisa nesse sentido, pedir que a Corsã não renovasse mais esse contrato com essa empresa. Obrigado pela contribuição, vereador. Mas, infelizmente, existe lei para isso, vereador Gilson, e o Executivo não pode fazer esse tipo. Se eles entrarem numa licitação e ganharem com o menor preço no objeto, eles que vão continuar fazendo o serviço. Então, nós só temos que cobrá-los realmente para que o serviço seja executado com excelência. Falar um pouquinho do IP também, onde é uma demanda de todos os vereadores, e principalmente os funcionários públicos, da necessidade de que se mantenha aqui em Carazinho funcionando o nosso IP. Mas, João, eu vou te falar assim, bem tranquilo, bem com serenidade. Acho que não tem problema nenhum e nenhuma vaidade, acho que do prefeito, em querer contribuir com essa situação. Mas eu estava junto lá e te falo de coração, realmente houve um apontamento que era possível de se fazer, mas não era legal, não era de uma maneira legal. Mas dentro do que o município possa contribuir, com certeza, ele está à disposição, só que nós temos que começar a colocar o fardo nas costas a cada um que compete. O que é problema do Estado é do Estado, o que é problema do município é do município, o que é problema da União é da União. Nós temos que separar o joio do trigo um pouco, e cada um com suas responsabilidades, pois o fardo já é carregado demais para os municípios, pois a demanda é muito grande. Vocês sabem que em Carazinho tem muita coisa por ser feita, gente. Tem muita rua para ser asfaltada. Precisamos ainda de vagas de creche, gente. Precisamos, por exemplo, essa coisa que é mínima, a limpeza do nosso município. Isso tudo requer recurso, investimento, dinheiro. E nós não podemos começar a absorver os problemas que são do Estado. Problemas que são da União.
o município começar a absorver esse tipo de situação, daqui a pouco vai faltar para as suas demandas locais. Então, é muito importante esse debate, respeito a opinião de cada um, mas tem que ter articulação política com o Estado, João. Hoje o governador é do teu partido, como nós tivemos articulação com o Sartori, quando o Sartori era governador, nós tivemos articulação política onde nós mantivemos aberto por esse tempo determinado, inclusive com uma funcionária cedida que faz parte do teu partido, que é a Cecília Bertoldi, uma excelente profissional, diga-se de passagem, foi escolhida a dedo e foi estendido o convite a ela, aonde ela aceitou bem tranquilo, sem politicagem, sem nada, uma afiliada ao teu partido de oposição, hoje, principalmente por tua parte, de oposição radical ao governo, e a gente estendeu esse convite, aonde ela aceitou tranquilamente e fez parte, ficou cuidando do IP 2 anos, bem tranquilo. Isso se chama construção política. Talvez tu tenha que arrumar um pouquinho mais de espaço junto com o Estado, um pouco mais de articulação junto aos deputados, e tenho certeza que tu vai obter êxito em conseguir realocar um funcionário público, porque é impossível com o Estado, com 300 mil funcionários públicos, e o município de Carazinho com 1.500, ter que ceder um funcionário. E faltando monitor para nós, faltando operador, faltando professor, faltando, enfim, vigia, segurança. Então, falta muita coisa para o nosso município para nós começarmos a absorver essas demandas. Uma parte... Pois não, vereador. Olha, Guarapa, o que eu fico chateado é porque, realmente, como você disse, esse fardo nas costas foi colocado em mim justamente por ser do partido do governador, e eu fui atrás para tentar atender essa demanda do município. E até então, as manifestações eram do interesse na continuidade, apesar dessa manifestação do controle interno contrária, justamente pelos outros fundamentos que foram apresentados, inclusive por precedentes do Tribunal de Contas, dando favorável a convênios dessa forma. Então, diante dessas situações é que a gente fica chateado e fica acreditando que houve uma mudança de posição por essa interferência. Só que eu acabo ficando numa situação confusa, porque ao mesmo tempo que recebi o fardo para tentar resolver o problema, quando a gente consegue uma manutenção do convênio, tal como tinha sido feito no governo anterior, que era do Sartori do PMDB, agora não quer mais. Então, isso que me levou a ficar frustrado com a situação. Porque eu realmente acreditava que seria firmado esse convênio tal como estava antes. Pois então, João, desculpa fazer um trocadilho aqui, mas daqui a pouco, então, a tua presença seja até nociva nessa construção. Né? Talvez você interferindo lá, talvez você atrapalhou uma construção política que poderia ser efetuada logo aqui na frente. Né? Eu não sei quais os motivos, falta de bom relacionamento com o governador, com seus deputados, enfim, mas eu tenho certeza que o nosso governo, junto com a nossa bancada, nós estamos muito unidos e trabalhando para um Rio Grande do Sul melhor. Juntos trabalhando para uma cidade melhor, juntos trabalhando para que o IP funcione. Pois não, vereador Alor? Vereador Márcio, né, líder, e bom líder, né, tem sido muito coerente, né, nas colocações, né, quando tem que defender, quando não tem, né. Então, parabéns também nessa questão. E dizer, Guarapa, que nós, nessas horas, nós não temos que olhar partidos de A ou B ou C, e sim pensar num todo, que eu, Costa também, somos, então, do IP, e a gente vê a necessidade de muitos usuários nessa questão. Então, a gente pede que seja solucionado o problema o quanto antes. E já vou fazer um pedido para o líder, que eu tenho feito os pedidos, e ele tem sempre me dado um retorno, é a questão de um pessoal que não conseguiu, que deixaram ali na Gari, né, e não passaram, o pessoal da saúde, pegar para ir até Passo Fundo, e o pessoal, daí teve um pessoal que foi de táxi, e daí fizeram um protocolo para ser ressarcido, né, lá na saúde. E eu até gostaria que tu visse como é que está essa situação, até que esse pessoal tem pedido. Obrigado. Obrigado, vereador. Acho que esse assunto tu levantaste semana retrasada, já entrei em contato com a secretária, ela ficou de me dar um retorno. Amanhã eu já te dou realmente o fato, o ocorrido, e o que a secretaria pode contribuir para amenizar, pelo menos, essa questão com esse pessoal. Mas, então, fica aqui a minha mensagem, realmente, que se nós não tivermos humildade,
temos que baixar um pouquinho a guarda, ter um pouquinho menos de vaidade, temos que esquecer o eu e começar a chamar o nós, né? Eu acho que o nós é muito importante, porque quando a gente quer coisa sozinha, a coisa realmente não acontece. Nós estamos, independente de oposição, situação, partido amarelo, vermelho, nós temos que nos dar as mãos e trabalhar em conjunto, todos sair junto na foto, no Face, que é o mais importante, porque quando uma andorinha só, a gente não faz verão. E muitas vezes ela atrapalha um processo que poderia estar bem encaminhado. Obrigado. Obrigado, vereador Márcio. Convidamos o vereador João Pedro para a tribuna para explanar a resposta do Poder Executivo ao pedido de informações número 146/2019. O tempo é de 5 minutos. Então, presidente, agora vem à tribuna para falar sobre o pedido de informação 146 de 2019, que trata do requerimento de informações sobre o servidor Daniel Moreira e serviços da Secretaria de Obras. Pois bem, fiz alguns questionamentos devido a uma denúncia de perseguição política em relação a esse servidor, que no mês de março compareceu à prefeitura no período em que o Tribunal de Contas, né, os auditores do Tribunal de Contas estavam aqui na prefeitura fazendo avaliações, análises das questões municipais, e esse servidor dirigiu-se à prefeitura, onde, na oportunidade, levou